Em Jó, no capítulo 14, verso 1, diz assim: O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. É nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam? Nada sou porque me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Sobre esse aspecto da palavra, nós encontramos respaldo para dizer que não haja temor no ser humano em questões de discutir, que são discutíveis sobre a vida. Porque nós não sabemos o dia em que Deus vai nos chamar, no dia que Deus vai nos recolher para a eternidade. O importante é que nós vivamos de modo intenso aquilo que nós temos como oportunidade de viver. Estamos no meio, exatamente como diz que o homem nascido de mulher tem uma vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Aqui quero me ater e sobre a condição que o ser humano tem sobre a terra, de vivência, de dificuldade, de angústia. O homem pode chegar, pela sua robustez, a 70, 80 anos, mas o melhor, o máximo dos seus dias serão de dificuldades e de sofrimentos. Não haverá muita recordação dos momentos de êxtase, de prazer absoluto, de ter alcançado o ápice do prazer, porque estes são muito curtos e muito rapidamente passam e depois não formam recordações ou não trazem para a nossa memória a mesma intensidade do que um sofrimento. Os sofrimentos geralmente deixam para trás cicatrizes. Embora que estejamos curados, sempre ainda teremos as cicatrizes que demonstram pelo trauma que nós passamos. Quando a pessoa ela fratura um osso em dias de temperatura ou de tempo pesado, tempo carregado, a pessoa muitas vezes sente dor e não deixa ela esquecer do trauma que ela passou. Todos os traumas da minha vida eu recordo-os muito bem. Consigo em detalhes garantir para todos em épocas quando aconteceu. Com riqueza de detalhes dá para compartilhar o sofrimento. Mas será que dá para compartilhar o prazer com a mesma riqueza de detalhes? Existe um prazer que poucos conseguem decifrar, que é o prazer da vida correta, prazer da vida temente a Deus. Eu tenho um grande prazer quando eu percebo que a minha vida foi assertiva, que eu não errei, mas eu fico profundamente chateado comigo mesmo quando eu percebo que eu falhei. Então que nesta tarde possamos refletir sobre vários assuntos. Hoje eu li o primeiro capítulo de Joel, que falava sobre os gafanhotos. Falava sobre o sofrimento, mas o povo era levado a um sofrimento para se arrepender. E acho que nesse momento é uma grande oportunidade para as pessoas pararem de se vangloriarem e de usar a soberba e dizer: eu não tenho nada do que me arrepender. Muitas são as pessoas, às vezes, de cabelo grisalho e que não conseguem demonstrar arrependimento pelos erros que cometeram ao longo de sua vida. Mas o arrependimento é mais do que um remorso ou um sentimento de frustração. O arrependimento é uma decisão de limpeza, de mudança, de conversão, de tomar uma decisão de não tornar mais fazer o mesmo que fazia antes. Isso só é possível quando há uma entrega verdadeira, uma confiança da nossa vida nas mãos de quem morreu na cruz do Calvário para ressuscitar nossos sonhos, para mostrar as possibilidades, as tantas possibilidades existentes em Cristo Jesus. Existem possibilidades
que muitas vezes o ser humano não alcança porque ele não para ouvir, não para escutar, ele não tem referência. Então, sempre quando alguém vem falar do amor de Deus para nós, ele precisa não só ter a palavra, mas ele precisa ter a prática desse sentimento, dessa atividade em sua vida que demonstre que ele realmente se preocupa com o coletivo. Que hoje, nesse dia de hoje, onde meu coração está muito feliz, hoje a minha filha completa seus 19 anos e consegui realizar um dos sonhos dela, e isso para mim é muito importante. Mesmo em meio à dificuldade, sempre existem soluções, existem respostas. Nunca Deus agiu com tanta frequência intervindo nos meus negócios, na minha vida pessoal, como Ele tem agido nesse instante. E isso é muito importante, compartilhar com as pessoas que estão sofrendo, que existe esperança sim. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se nós quisermos descanso dessa tribulação, dessa correria, dessa situação de crise, de doenças, de pandemia, de fome, de frustração, de empresas fechando, não vamos olhar para isso pensando que vai ser o nosso fim. Não. Vamos olhar para isso, vamos dizer, é o nosso início. Pode ser o nosso início. Pode ser o início de uma nova era. Basta que nós nos arrependamos de tudo que nós fizemos de errado, começar a viver uma vida coerente, uma vida pautada em coisas corretas. Vamos começar a trabalhar de maneira mais cuidadosa, mais caprichosa, mais dedicada, para que as pessoas que usam os nossos serviços fiquem satisfeitos. Vamos trabalhar mais do que nós trabalhávamos, vamos corrigir mais do que nós corrigíamos. Vamos tentar trabalhar em harmonia com as pessoas, conversar mais, dialogar mais e tentar se livrar de toda a ira, toda a cólera, toda a amargura, toda a angústia, ajudar uns aos outros, presenteando-nos uns aos outros com uma palavra amiga, fazendo com que as pessoas se sintam valorizadas, valorizar as pessoas que nós temos em nossa volta. E hoje eu quero valorizar minha filha, que está com 19 anos, a Hillary, completa hoje 19 anos, fazem 19 anos que eu lembro do sofrimento do seu nascimento. O seu nascimento foi traumático, mas quando veio ao mundo só nos deu alegria até nesse exato momento, e sei que alegrias maiores ela nos dará, porque ela está em pleno desenvolvimento e na plena juventude. Eu disse para ela, eu não lembro como foram os meus 19 anos, eu não consigo lembrar como foi o meu aniversário de 19 anos, e nem onde eu estava. Se eu estava na roça ainda, se eu estava em Porto Alegre, se eu estava onde eu estava, não sei. Só sei que é gratificante poder comemorar mais uma data vitalícia e saber que Deus tem nos dado graça até nesse momento de ajudar a Hillary a chegar onde ela chegou e instruí-la no caminho que ela deve andar, que é o caminho da verdade. E hoje eu falei sobre ela, sobre a personalidade dela, sobre as referências de vida que ela teve e o que ela representa já como referência. Os valores que ela traz consigo é de uma pessoa extremamente preocupada com o bem-estar alheio. É alguém que não humilha ninguém, nunca aceitou injustiça na sua volta, nunca debochou de ninguém, sempre guardou no coração um sentimento de lealdade, princípios de vida bem aprimorados, não tem preconceitos, mas ao mesmo tempo não concorda com as coisas erradas, mas sabe se portar em meio a situações diversas e adversas. E que Deus possa continuar abençoando aí, iluminando os seus passos para que ela ande no caminho do Senhor. Mas que a nossa vida é curta, isso está certo, que a nossa dificuldade é grande, está certo. Em Joel, no capítulo 1, fala de 4 tipos de gafanhoto. Fala do gafanhoto migrador, do cortador, do devorador e do destruidor. E esses gafanhotos ali, de forma simbólica, poderíamos olhar para o coronavírus ou para esse bando de gafanhoto que está em direção ao Rio Grande do Sul, que graças a Deus o frio combateu eles. Mas o migrador, o vírus veio migrando de outro país, cortou e tolhiu a nossa liberdade de ir e vir, começou a destruir, a devorar aquilo que nós tínhamos, nossas economias e nossas finanças de modo geral, nossos serviços, tudo tem diminuído. E por outro lado é a destruição,
traz consigo a morte de muitas pessoas queridas que falecem antes do tempo e fazem o pior, destrói toda a economia existente no planeta, enfraquecendo as pessoas. Então, também poderíamos olhar para 4 tipos de espíritos malignos que atuam na vida das pessoas, que também agem dessa maneira. Então, que hoje nós possamos refletir como é importante abrirmos nosso coração para Deus e não tentar nos justificar, mas deixar que o seu sangue nos purifique de todos os pecados e nos conduza a uma vida de paz. Lembre-se, o Senhor Jesus tem paz para cada um de nós. E eu tenho a paz. Eu vos dou a paz e a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. O princípio da paz do mundo é apenas um cessar-fogo, mas a paz de Jesus acaba com a guerra. Que o Senhor esteja com todos e abençoe a todos abundantemente.